Salve galera, beleza? Mais um vídeo aqui do nosso canal, mais um vídeo da nossa série de programação. Hoje a gente vai falar sobre função, ok? O que é uma função? A função ela é algo que fica ali que você coloca um código dentro e aquele código ali pode ser executado a qualquer momento, ok? Na função a gente pode passar na hora da execução argumentos que passaram aos parâmetros que já ficam estáticos na função lá, mas isso não é... Vocês não vão entender muito quando eu falar assim, então vamos para o vídeo. Como que você se cria uma função? Quando você está no meio do código assim e quer criar uma função, você precisa de uma variável, ok? Então a gente pode criar dessa forma aqui, ó. Para a gente atribuir uma função a uma variável local, a gente escreve local, o nome da variável. Colocar assim, função igual a function, abre os parênteses e fecha aqui o end. E aqui dentro vai ficar o código dessa função, ok? Eu coloquei o local aqui porque é nessa situação, né? Mas se você tivesse, por exemplo, uma função aqui, ó, uma variável aqui, local função, quisesse definir, era só colocar assim, beleza? Então no seu contexto aí você vai colocar a variável e podendo ser global aqui nessa situação aqui a variável global, ou numa variável local. Ou você pode só fazer assim, ó. Aí aqui a variável vai ser originalmente global, beleza? Mas caso a gente colocar isso aqui, ó, se eu não me engano, essa função vai ser local. OK? Vai ser anexada a uma variável local. Porque já vai ter aqui, aí que ele vai redefinir essa variável local. Beleza? Se eu não me engano, pelo que eu me lembro. OK? Então, vamos deixar desse jeito aqui, ó. Local função igual a assim, desse jeito. Beleza? Então, vamos escrever qualquer código aqui. Aqui eu vou definir uma variável teste igual 1, 2, 3. Vou fazer um if test then eu vou fazer outro print aqui. Beleza? Então aqui eu tenho um bloco de código, ó. Beleza? E eu coloquei esse bloco de código no bloco dessa função, ó. Olha aqui o bloco da função. Ok? Então, como ele está dentro do bloco dessa função, que fica aqui entre a função e o end, esse bloco vai pertencer a ela e quando a gente executar, esse bloco será executado. Como que se executa uma função? A função você pode executar elas várias vezes. Então, você vai pegar o nome da variável em que essa função foi anexada, ok? Que aqui no caso ali é a função, e abre os parênteses, beleza? Tá. Lucas, mas o que coloca dentro desse parênteses? Por enquanto nada, beleza? Mas tem como você fazer várias coisas aqui. Então assim que se executa. Quando você faz isso, você está executando a função. Ok? Passa o nome dela e abre os parênteses. Então eu vou deixa eu lembrar aqui. Explicações. E executou direitinho, ó. Opa, é porque tem uma paradinha já aqui que eu esqueci de apagar. Aqui. Pronto. Ó. Executou o código, ó. Oi, vai aparecer o PPP daqui a pouco, ó. Viu? Executou o código direitinho. Mas só executou porque eu abri isso aqui, ó. Porque eu coloquei isso aqui. Caso eu tire, ó, ele não executa nada, tá vendo? Ó, vou limpar aqui. Não executa nada, firmeza? Então é isso. Aí eu posso executar ela várias vezes, ó. Posso executar elas várias vezes. Função. Aí ele vai aparecer duas vezes aqui, ó. Fica vendo. Viu? Beleza, galera? Então é isso aí, você pode executar quantas vezes você quiser. E toda função, galera, tem um retorno, beleza? Então, quando eu coloco aqui, ó, return. Lembrando que o return ele tem que estar antes do end, beleza? Ou o end tem que estar depois do return aqui, ó. Tem que estar basicamente assim, ó. Tá vendo que o return tá aqui, o end tá aqui?
Então, ele tem que estar assim, ok? Tem que estar assim, não pode ter nada aqui embaixo depois do return. Beleza? De código que eu digo, mas aqui na frente do return a gente pode especificar o que a gente vai retornar. Então, se eu deixar dessa forma, vai retornar new, mas automaticamente a função já retorna new, ok? Então, se eu colocar aqui para retornar 5, ele vai me retornar 5. Lucas, mas o que é um retorno? Ó, eu vou te explicar. Onde você executar a função, vai ser jogado o que você retornou. Caso você jogar só assim, ó, no meio do código, ele não vai acontecer nada. Mas se eu colocar uma variável aqui, por exemplo, ó, local retorno igual a funcão, aí vai ser definido a essa variável o retorno da função. Então eu posso dar um print aqui, ó. O que você falou? Então, em alguma parte do código que precisar de um valor e eu jogar a função, o retorno dela vai ser jogado nesse lugar que eu coloquei ela. Então, se eu coloco ela aqui, o retorno dela vai ser jogado aqui nesse print, ok? Só que como eu coloquei no variável, eu vou colocar a variável ali, ó. Oi ppp e o 5, beleza? Que é o que retornou, ó. Ó, o que aconteceu? Eu criei a função, aí aqui eu executei ela, definindo a variável, e aqui printei a variável que tinha o retorno dessa função, beleza? Ou eu posso só fazer assim, ó, para ver o retorno da função, ó, dá um print. Ó, fica vendo. Oi, V5, que é o retorno dela. Beleza, galera? Tá, já deu de explicação. Aí eu posso falar para vocês o que são os argumentos e os parâmetros, beleza? Os argumentos, eles ficam aqui na hora de executar, ó. Quando eu for executar, aqui dentro desse parênteses eu passo os argumentos. E aqui ficam os parâmetros, ó, na hora da criação da função. Então, aqui, os parâmetros eu vou escrever variáveis. Vou escrever algumas variáveis aqui, ó. Parâmetro 1, parâmetro 2. Eu posso escrever vários, tá? Eu posso escrever qualquer nome aqui. Aí eu vou escrever só 2 aqui. E aqui vão ficar os argumentos. Então, os argumentos, tudo que eu passar aqui, todo valor que eu passar aqui, vai ser setado em ordem nos parâmetros. Então, se eu seto aqui 5 e teste, o que vai acontecer? Quando eu executar essa função, ele vai lá na função original e vai passar o que eu escrevi aqui. Vai passar 5 para o parâmetro 1 e teste para o parâmetro 2. Então é sequencialmente. E se eu executar de novo, passar aqui, sei lá, uma table e aqui 1.5, ele vai setar table e 1.5, ok? Aí isso vai influenciar na execução aqui da função, né? Porque, por exemplo, se eu dou um print, parâmetro 1 aqui, ó. Aí aqui, quando for executar, quando eu for executar aqui, ele vai printar o 5 e aqui, quando eu for executar da segunda vez, ele vai executar uma tabela. Beleza? Porque o parâmetro 1 que a gente está definindo aqui é o 5 nessa e a table nesse. Beleza? Então esses são os parâmetros e esses argumentos. Ok? Vamos fazer um teste, ó. Vamos deixar aqui só assim, ó. Só assim. 5, ó, print 5 e ali printou a table. Tá vendo, ó? Que eu passei aqui esse primeiro veio aqui para o parâmetro 1 e essa table veio para o parâmetro 1 aqui de novo e printou. Ok? Então ele executa uma vez, com base no que a gente passar aqui, a gente pode usar aqui. E aqui também, ó. Então a gente pode executar várias vezes. Então para que isso serve, Lucas? Isso serve para fazer uma calculadora, ó. Aqui, x, y. Aí o que eu posso fazer? Eu posso printar o valor, ó. Quer ver, ó? Posso colocar aqui xy, no caso é o número 1 e o número 2. Então eu vou somar 5, 2. E aqui 100, 100. Aí, aqui eu vou printar x mais
y. E aqui eu vou retornar x mais y também. Ok? Então o que acontece aqui? Ele está printando o x mais y, ok? O que é o x e o y? O x e o y são esses argumentos que a gente passou aqui, ó. No caso, x e y são os parâmetros, né? Mas a esses parâmetros serão definidos os valores que a gente passa nos argumentos. Que aqui é o 5 e o 2, e aqui é o 100 e o 100. Beleza? Então, o que acontece? Local x, y igual a o valor que a gente passa nos argumentos a cada hora que a função executa. Então, aqui, eu passei... A função executou uma vez, ó, aí eu passei 5,2. Aí xy vai ser definido 5,2. Aí executou outra vez. Aí aqui eu passei 100 e 100. Aí ele executa, ele seta nas variáveis 100 e 100. Entenderam? Aí aqui eu dou print. Vou dar um print, vou mostrar pra vocês. Ele vai executar as duas vezes ali, ó. Ali somou, deu 7 e deu 200. Ok? Isso ficou no retorno também. O x mais y ficou no retorno dessas funções, ó. Se eu colocar aqui número 1 e aqui número 2, ó, posso printar esses valores, ó. Print número 1, número 2. Olha, ali é o print dentro da variável, o print dentro da função, o print dentro da função. E aqui esse print que a gente deu aqui fora, que é dos valores que retornaram das variáveis. Ok? Retornado das funções e foram jogados nas variáveis. Ok? Retornou aqui, jogou na variável, retornou aqui, jogou na variável. O valor que é retornado aqui. Ok? De acordo com cada execução que a gente faz aqui. Então é basicamente isso a explicação de função. E o retorno, o return, ele para a função. Então, se a gente fazer um if aqui, ó, e depois do return, ou depois do return e o valor que retornar, pode ter também... Ah, calma aí, eu tenho que explicar para vocês. A gente consegue retornar dois valores aqui, ó. Aí, para a gente fazer isso, a gente tem que colocar uma vírgula, ó. Aí aqui já vai ser o próximo valor. Aí eu posso retornar esse x e y, e aqui posso retornar qualquer outro valor, ó. Posso retornar true. Ué, Lucas, mas como que eu vou ver esse outro valor? Ele vai retornar e a gente pode fazer o seguinte, ó. Antes aqui, a gente coloca vírgula. É opcional, viu? A gente colocar isso aqui. A gente coloca vírgula e outro valor. Que vai ser outro valor que retornou. Ok? Aí quando a gente coloca isso, ele vai estar setando aqui nessa variável também. Sabe o que acontece? Vai fazer o seguinte, ó. Vai retornar aqui o x mais y, então aqui eu coloquei 5 e 2, vai retornar 7, né? Aí vai retornar o x mais y e depois o valor que a gente colocou, ó, true. Se a gente colocar mais um aqui, retorna 5 aqui. É basicamente isso, entendeu? Ele joga aqui, esses com vírgula. Caso não tiver nenhuma variável aqui, aqui por exemplo, lá nessa parte, ele vai retornar só o número 1, ó. Só o número 1 aqui. Só esse primeiro. Se eu tiver outro aqui, esse outro retorno aqui, que é o true, e esse outro aqui, outro retorno 2. Beleza? Aí esses aqui são opcionais da gente colocar, ó. Ok, eu posso printar aqui, ó, print. Ok, posso printar aqui. Aí aqui eu coloco a função, né? Aqui era só o exemplo que eu estava dando. Aí aqui eu tenho que passar também x, y, 5, 2. Do restart aqui, ó. Aqui me retornou o 7 lá em cima no print, quando a gente executou. A gente executou, aí printou lá em cima o 7. E aqui embaixo a gente printou o número 1, outro retorno que é o true, e o outro retorno que é o 5. Tranquilo? Retornou o x mais y, né? Que é o que a gente, de acordo com o que a gente passa aqui. Que é 5, a gente passou 5 e 2, então o x mais y aqui é 7. Aqui é a true, né? Que foi o que não vai ter nada a ver com o x e y aqui.
e o 5, beleza? Aí ficou 7, true e 5, que foi o que retornou da função aqui. Beleza, galera? Então é basicamente esse a explicação, e tem o if também aqui. O if não é? Pode ser. Tipo, não necessariamente só com if, mas um exemplo aqui, que o return ele para a função, né? Então se eu colocar if, vou colocar if true, then return, a gente coloca outra coisa aqui, ó. A gente coloca algum valor, parou, retornou essa string e parou a função. E aqui logo depois eu tenho que dar o end, né? Beleza? Então vocês vão ver o que vai acontecer, ó. Todos esses retornos daqui de baixo vão ser new, ó. Somente o primeiro que vai ser uma string, ó. Fica vendo. Retornou a string, parou a função, que é a string que a gente retornou aqui. E o resto, que a gente está pedindo, new, new. Por quê? Porque eu só retornei esse primeiro. Beleza? Só esse primeiro aqui. Já se eu coloco vírgula 5 e teste, aí ele já vai retornar para mim, ó. String 5 e teste. Beleza? Então ele para e não desce mais, ó. Beleza? Ele para por aqui e não desce mais. Então aqui eu poderia colocar alguma condição que eu precisasse na hora lá. Mas é isso aí, beleza, galera? É isso aí, espero que tenha dado para entender. Às vezes eu bugo minha mente um pouco aí, atrapalha um pouco a explicação, mas espero que tenha ficado bom o vídeo. Beleza? Tamo junto, é nóis.